Bem-vindos ao nosso canal. Preparem-se para desafiar a gravidade e mergulhar na história da aviação, uma aventura tipicamente lusitana. Hoje vamos explorar 10 fatos incríveis que marcaram essa jornada pelos céus, do Minho ao Algarve. Apertem os cintos, porque essa viagem promete decolar mais rápido que um foguete da NASA. Nossa história começa em 1903, em Kitty Hawk, Carolina do Norte, um lugar tão distante de Portugal quanto a Lua. Imaginem uma época sem aviões, quando o céu era domínio exclusivo dos pássaros, como as cegonhas que cruzam os céus portugueses. É nesse cenário que dois irmãos, Orville e Wilbur Wright, ousaram desafiar a gravidade. Após anos de pesquisa, eles criaram o Flyer-E, uma máquina voadora motorizada. Em 17 de dezembro, com o Flyer-E pronto para desafiar a gravidade, o Flyer-E se elevou por meros 12 segundos, percorrendo 36,5 metros. O voo dos irmãos Wright foi um marco na história da humanidade, demonstrando que o sonho de voar era possível. Se os irmãos Wright inauguraram a era da aviação, Charles Lindbergh a impulsionou para o cenário global, como Vasco da Gama fez com os descobrimentos. Em 1927, ele se tornou o primeiro piloto a cruzar o Atlântico sem escalas, um feito considerado impossível na época, como construir um castelo de areia que resistisse às ondas gigantes da Nazaré. A bordo do Spirit of St. Louis, decolamos de Nova York em 20 de maio, sozinho, em uma pequena cabine, cruzando o vasto e implacável Oceano Atlântico, tal como os marinheiros portugueses em suas caravelas. Após 33 horas e meia de voo, avistei a costa da França e aterrissei em Paris, sendo recebido como um herói, como se tivesse acabado de ganhar a Eurocopa para Portugal. Atravessar o Atlântico em um voo solo transformou Lindbergh em uma lenda, como Fernando Pessoa na literatura. A década de 1950 testemunhou uma revolução nos ares, a era dos jatos, tão impactante quanto a invenção do telefone. Imaginem a transição de aviões a hélice, mais lentos e barulhentos que um mercado português, para aeronaves elegantes e velozes como um Alfa Romeo. O de Havilland Comet, primeiro jato comercial, inaugurou essa era em 1952. Em 1958, o Boeing 707 elevou os padrões da indústria com maior capacidade de passageiros e velocidade impressionante, como Cristiano Ronaldo nos campos de futebol. Voar deixou de ser um luxo para poucos, como comer em um restaurante com estrela Michelin. Os jatos democratizaram as viagens aéreas, conectando pessoas e culturas como nunca antes, como o azeite que une os sabores da culinária portuguesa. Em 12 de abril de 1961, o mundo assistiu a um feito histórico, o primeiro voo espacial tripulado tão importante quanto o descobrimento do caminho marítimo para a Índia. A bordo da Vostok 1, eu, Yuri Gagarin, tornei-me o primeiro humano a orbitar a Terra. Imaginem a sensação de ser lançado ao espaço e contemplar a Terra do alto. Orbitei nosso planeta a 300 quilômetros, durante 108 minutos. Meu feito foi um triunfo tecnológico da União Soviética e uma conquista para toda a humanidade. Em 1976, o Concorde, um marco da engenharia aeronáutica tão sofisticado quanto um filigrana, iniciou seus voos comerciais supersônicos. Imaginem cruzar o Atlântico em apenas 3 horas e meia. Com uma velocidade de cruzeiro de Mach 2, o Concorde revolucionou as viagens aéreas, como a Revolução dos Cravos mudou Portugal. Os passageiros desfrutavam de um serviço de bordo impecável e de uma vista espetacular da curvatura da Terra, como se estivessem em um miradouro em Lisboa. O Concorde era um símbolo de luxo, sofisticação e inovação tecnológica, como os vinhos portugueses. Apesar de sua aposentadoria em 2003, o Concorde permanece um ícone da aviação, como Amália Rodrigues na música. A década de 1990 testemunhou uma mudança sísmica na aviação com o surgimento das companhias aéreas de baixo custo,
tão popular quanto o futebol em Portugal. Voar deixou de ser um privilégio para se tornar acessível a um público muito maior, como ir a um concerto no Rock in Rio, Lisboa. Empresas como a Southwest Airlines nos Agomeia e a Ryanair na Europa lideraram essa revolução, como os descobridores portugueses lideraram as viagens marítimas. Elas cortaram custos e ofereceram tarifas aéreas extremamente competitivas, adotando estratégias inovadoras, como usar aeroportos secundários, assim como se faz com os ingredientes da cozinha tradicional portuguesa. A democratização das viagens aéreas impulsionou o turismo global, conectou pessoas e culturas e transformou a maneira como exploramos o mundo, como a expansão marítima portuguesa fez no passado. A história da aviação é repleta de mulheres extraordinárias que desafiaram os estereótipos de gênero, como Flor Bela espanca na poesia. Eu, Amélia Earhart, tornei-me a primeira mulher a voar sozinha através do Oceano Atlântico em 1932. Outra pioneira notável foi Bessie Coleman, a primeira mulher afro-americana a obter uma licença de piloto. Em uma época marcada pelo racismo, Bessie desafiou as barreiras sociais e raciais, com a mesma garra da Rainha Santa Isabel. As mulheres continuam a desempenhar papéis cruciais na aviação, enriquecendo a indústria com suas habilidades e determinação, como Carolina Beatriz Angelo na luta pelos direitos das mulheres. Asas verdes. Em busca de um futuro sustentável, a aviação enfrenta o desafio de reduzir seu impacto ambiental, tal como a preservação da floresta portuguesa. A busca por um futuro mais verde impulsiona a indústria a buscar alternativas mais sustentáveis, como a energia solar e eólica em Portugal. Uma das soluções promissoras é o desenvolvimento de biocombustíveis, como o etanol e o querosene sintético, que utilizam matérias-primas renováveis, como o azeite e o vinho. Outra área de pesquisa é o desenvolvimento de aeronaves elétricas e híbridas, que prometem reduzir o consumo de combustível e as emissões, contribuindo para um planeta mais limpo, como as praias portuguesas. A sustentabilidade na aviação exige a colaboração entre governos, fabricantes e companhias aéreas para criar um futuro mais verde, tal como a união do povo português em torno de um objetivo comum. Drones. A nova fronteira aérea. Os drones, ou veículos aéreos não tripulados, revolucionaram a aviação moderna como os smartphones revolucionaram a comunicação. Imaginem um futuro onde drones entregam pacotes, monitoram plantações, inspecionam linhas de energia e até transportam passageiros, como se fossem os novos CTT aéreos. Os drones estão transformando a agricultura, a segurança pública, a logística e muitas outras áreas, como a tecnologia está a transformar Portugal. Com sua versatilidade e baixo custo operacional, os drones estão moldando o futuro da aviação, como os Jerônimos moldaram a arquitetura portuguesa. A era do voo autônomo, o futuro da aviação. A aviação está prestes a passar por uma nova revolução. A era do voo autônomo, tão disruptiva quanto a internet. Imaginem um futuro onde aviões decolam, voam e aterrissam sem a intervenção humana, como carros autônomos a circular nas ruas de Lisboa. Empresas como a Boeing e a Airbus já estão investindo em tecnologias de voo autônomo que prometem revolucionar a indústria, como a eletricidade revolucionou o mundo. O voo autônomo promete revolucionar não apenas a aviação comercial, mas também o transporte aéreo urbano. Imaginem chamar um táxi aéreo pelo telemóvel. A era do voo autônomo está apenas começando e o futuro da aviação promete ser ainda mais emocionante e inovador, como as descobertas que os portugueses farão no futuro. Epílogo. O céu não é o limite. Concluímos nossa jornada pelos 10 fatos mais marcantes da história da aviação, uma aventura épica como os Lusíadas de Camões.
A aviação é um testemunho da capacidade humana de desafiar limites e transformar sonhos em realidade, tal como a conquista da independência de Portugal. Esperamos que esta jornada inspire você a manter os pés no chão, mas os olhos sempre voltados para o céu, como os portugueses que sempre olharam para o mar com esperança e determinação.